Olá, meu nome é Antônio e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho intitulado Visualização de dados e de informação em bibliotecas. Estudo exploratório preliminar para pesquisas sobre inteligência artificial. É um trabalho que foi preparado para o quarto encontro Dados, Tecnologia e Informação, quarto DTI. Eu sou mestrando em Ciência da Informação pelo programa de pós da Unesp de Marília e sou bibliotecário pela USP de Ribeirão Preto, e é uma parceria com o professor doutor Ricardo César Gonçalves Santana e com o professor doutor José Eduardo Santarém II, ambos docentes do programa de pós. Bem, sabe-se que é crescente a noção de que a informação e os dados devem ser valorizados como ativos informacionais. Sabe-se também que as bibliotecas são, em essência, ambientes de informação, profícuos para a utilização de dados. Bom, sabendo disso, nós trazemos aqui duas publicações da American Library Association especificamente para os temas, né, visualização da informação e outro para inteligência artificial e machine learning, especificamente em bibliotecas. Então, né, são temas que estão emergentes dentro da área e o que, né, justifica que nós nos debrucemos sobre eles. Bom, o objetivo do trabalho é explorar em nível teórico possibilidades de aplicação de tecnologias de visualização de dados e de informação no âmbito das bibliotecas, como um levantamento preliminar que forneça subsídios para pesquisa futura sobre inteligência artificial em bibliotecas. Então, a metodologia que nós adotamos se estruturou numa combinação dos conceitos, né, visualização da informação, visualização de dados, inteligência artificial, buscando contextualizar dentro da ciência da informação e da biblioteconomia. Nós utilizamos as bases de dados BRAPSI, Web of Science e LISA. Então, como resultados, né, nós chegamos a alguns casos que trago aqui para vocês. Então, são alguns casos sobre visualização de dados e informação em bibliotecas. Então, a Biblioteca Pública de Seattle desenvolveu um projeto chamado Making Visible the Invisible, e então eles trabalham com dados da circulação de itens, então utilizando os dados também da CDD desses itens e os termos de indexação desses itens e algumas outras características, é possível elaborar representações de como está o movimento na biblioteca, e eles apresentam isso como uma visualização para o público, né? E então isso demonstrou ser um valor interessante para a própria circulação da biblioteca. Aqui nós trazemos um caso chama Projeto Home and Away, que foi desenvolvido pela CNN.com, e apesar de não ser de uma biblioteca, ele serve para basear, né, para que as bibliotecas se inspirem, porque basicamente é uma plataforma sobre a guerra no Afeganistão e no Iraque. Então, os estadunidenses, né, familiares dos combatentes na guerra podiam ter informações sobre as baixas dos soldados e a localização, né, dessas baixas, e também podiam contar suas histórias, e então se tornou um grande volume, né, de informação e compartilhamento de informação sobre esses acontecimentos. Então, essa interação que a visualização pode instrumentalizar é um valor interessante para as bibliotecas, né?
Outro caso que nós chegamos é o da Biblioteca de Ciências da Saúde da Universidade da Carolina do Norte. Então, né, nós sabemos que tanto a pesquisa quanto os diagnósticos e a clínica em ciências da saúde cada vez mais dependem, né, de dados e de análise de dados em tempo real. Então, eles desenvolveram um núcleo em parceria com o Instituto Renaissance de Computação e os próprios profissionais da biblioteca, né, construíram um núcleo com displays em tamanho real e em que pudessem esses profissionais interagir com os pesquisadores e desenvolver ferramentas para análise de dados e em tempo real, né? Então é uma outra experiência aí. Bom, agora a gente traz também resultados preliminares e agora com possibilidades com inteligência artificial combinada com visualização em bibliotecas. Então, são alguns fios que nós estamos puxando, né? São preliminares ainda. Então, por exemplo, o machine learning e a visualização podem se sobrepor, segundo Harvey e Porter, em 2016. Eles dizem que no treinamento ocorre, né, a melhoria com o tempo e a interação humano-computador. Então, esse treinamento é uma característica de ambas as ferramentas, que pode ser observada em ambas os tipos de ferramenta, né? Um outro caso aqui, que é descrito por Yelton em 2019, é a utilização de redes neurais, né, que é uma espécie de inteligência artificial. Então, a rede neural codifica informação sobre ligações entre textos, ligações que, no entanto, não são facilmente exploráveis apenas em uma interface de texto. Imagine, em vez disso, um mapa onde círculos maiores, mais ou menos espaçados, mostrem os clusters de significado presentes no corpus. Dando um zoom nos clusters, seria possível ver as ligações individuais entre textos que os compõem. Young e Carter, 2018, vão dizer que a visualização de dados em bibliotecas, no futuro, pode dispor de inteligência artificial para fins de navegação. Os autores também vão trazer dizer que o pré-processamento por imputação, que é uma técnica de inteligência artificial, vai possibilitar, né, preencher células ausentes no conjunto de dados e depois alimentar a visualização com um conjunto de dados completados artificialmente. Então, o pré-processamento desse tipo não está disponível na maioria das aplicações de visualização de dados, então poderia ser mais utilizado, né, esse pré-processamento em que são completados os dados faltantes para alimentar depois a visualização que vai ser interpretada por humano, então ocorre toda essa interação. E, por fim, Gonzalez Aguilar e colaboradores, em 2017, vão descrever um processo de visualização analítica em que ocorre a combinação de técnicas de análise automatizada com visualizações interativas, né, com humanos. Bem, então, como considerações parciais, nós podemos dizer que a pesquisa bibliográfica realizada permite afirmar que as tecnologias e práticas de visualização de dados e de informação constituem oportunidades e desafios contemporâneos para as bibliotecas, no que se refere à melhoria tanto de seus processos como dos produtos e serviços oferecidos. O trabalho lançou também alguns indícios para pesquisas futuras sobre como tecnologias de inteligência artificial podem eventualmente contribuir e se combinar a atividades de visualização em bibliotecas. Então, é uma complementaridade, né, entre esses dois tipos de ferramentas. Seja na clusterização de documentos, no beneficiamento da navegação do usuário ou no pré-processamento de dados, por exemplo, conforme apresentado. Então, essas são as nossas referências. Esperamos que tenham gostado. Esses são os nossos contatos. Muito obrigado.